Qual foi a festa que fizeram pra você que acabou com a sua vida? Meus pais torraram os $35.000 que eu tinha reservado pra cirurgia de endometriose numa festa de aniversário de casamento de 5 anos, só pra aparecer mais do que os Pemberton no clube de campo. Quando eu contei tudo no Facebook 2 anos depois, minha mãe contratou até assessoria de imprensa pra tentar me prejudicar no trabalho, mas a coordenadora de eventos do clube ainda tinha o recibo guardado. Quando fiz 5 anos de namoro com meu namorado, minha mãe praticamente fez um baile de gala pra comemorar. 200 pessoas, quarteto de cordas, esculturas de cisne em gelo, open bar, o clube inteiro apareceu. Todo mundo rasgava elogios pra minha mãe pela festa. Você se superou, Patrícia, elogiou Dona Wellington. Que evento chique, comentou outra mulher. Minha mãe se enchia de orgulho. Bom, 5 anos só tem uma vez, né? A gente planejou isso por muito tempo. Mas tinha algo estranho no ar. Toda hora minha mãe sumia pro banheiro. Voltava com o batom renovado e um sorriso meio forçado. Quando tentei agradecer por comemorar nosso namoro, ela me cortou com uma risada seca. Vai lá, conversa com o povo, querida, falou, os olhos varrendo o salão. Aquilo devia ter custado uma fortuna. Só o lugar já era uma daquelas mansões históricas. Garçom de luva branca, torre de champanhe, fotógrafo e cinegrafista profissionais. Achei que estavam investindo, já que todo mundo esperava que eu e meu namorado íamos casar mesmo. 3 dias depois, recebi uma ligação que mudou tudo. Senhorita Harrison, aqui do consultório do Dr. Kumar. Precisamos falar sobre o pagamento da sua cirurgia. Senti a garganta secar. O que houve? A conta informada não tem saldo suficiente. O depósito de $35.000 foi recusado. Desliguei e fui direto para casa dos meus pais. Eles estavam na sala assistindo TV, como se fosse qualquer terça-feira. Minha mãe dobrando roupa, meu pai cochilando na poltrona. A gente precisa conversar, falei, a voz trêmula. Sobre o quê, filha? Minha mãe nem parou o que estava fazendo. Minha conta da cirurgia. Tá zerada. Tudo sumiu. Achei que iam ao menos fingir surpresa. Mas nada. Minha mãe só disse. Ah, isso. Precisamos do dinheiro pra festa do seu aniversário de namoro. Vocês gastaram o dinheiro da minha cirurgia numa festa? Minha mãe soltou um suspiro, largando a camisa que dobrava, como se eu fosse a difícil. A filha dos Pemberton ganhou só um jantar no restaurante nos 5 anos de namoro. Como a gente ia fazer menos? O povo ia achar que você não era de família decente. Eu preciso dessa cirurgia, sussurrei, segurando o choro. A endometriose tá só piorando. Meu pai finalmente se ajeitou na poltrona. Você é nova. Dá pra esperar mais uns anos. Junta o dinheiro de novo. Anos? Eu sinto dor o tempo todo. Tem dia que nem consigo trabalhar. Para de exagero, disse minha mãe voltando pra roupa. Mulher sempre passou por isso. Você dá conta. $35.000 evaporaram só pra eles provarem pro clube de campo que o namoro da filha era melhor que o dos Pemberton. Olhei pra aquelas pessoas que deviam se importar comigo. A cirurgia já tinha data marcada pra dali a 2 meses. Já tinha pedido folga do trabalho, feito todos os exames. Agora não tinha mais nada. Naquela noite, liguei pra minha tia Sarah. Ela era irmã da minha mãe, mas as duas não se falavam fazia anos. Agora eu entendia por quê. Que egoísmo absurdo, murmurou Sarah quando contei tudo. Vem ficar aqui comigo. A gente resolve isso. Viver sem a cirurgia foi um pesadelo. Faltava direto no trabalho, acabei sendo demitida depois de tanto atestado, arrumei outro e perdi também. Tinha manhã que eu nem conseguia levantar da cama. Vivia à base de analgésico que mal fazia efeito. Enquanto isso, meus pais continuavam a vida perfeita de clube de campo. Minha mãe virou chefe do comitê social, organizava degustação de vinho, ia em todos os bailes e eventos de caridade, sempre postando foto toda arrumada. Prioridades, né? Nunca perguntaram de mim, nunca ofereceram ajuda. Depois de 2 anos consegui juntar dinheiro pra cirurgia. Não foi por causa deles, mas com a ajuda da minha tia, um empréstimo e uma vaquinha online que viralizou quando contei minha história. A cirurgia deu certo. O alívio foi imediato. Voltei a trabalhar sem dor, fui promovida 2 vezes em 6 meses, porque finalmente conseguia aparecer no trabalho todo dia. Aí minha mãe postou no Facebook dela um textão, dizendo o quanto estava orgulhosa de eu ter superado os problemas de saúde, que ela mesma me ensinou a ser forte. Às vezes os pais tomam decisões difíceis, escreveu. Mas olha como ela ficou forte por causa disso. Foi aí que perdi a paciência. Tirei print do post dela, respondi com o meu, postei extrato bancário, laudo médico, prova de 2 anos indo ao pronto-socorro, as contas, tudo. Decisão difícil? Você quer dizer roubar meus $35.000 da cirurgia para impressionar seus amigos do clube de campo? Quando postei, as lágrimas já desciam. Desliguei o celular na hora, morrendo de medo do que podia acontecer. Quando liguei de novo, 1 hora depois, entendi por que falam cuidado com o que você posta na internet. Porque viralizou, mas para as pessoas erradas. A tela do celular piscava sem parar de tanta notificação. Os números subiam mais rápido do que eu conseguia acompanhar. 5.000 compartilhamentos, depois 10.000. Comentários de desconhecido, mas também de gente conhecida, inclusive do clube de campo da minha mãe. O telefone tocou em minutos. Era o número dela, mas, quando atendi, a voz estava distorcida. Dava pra ouvir ela gritando. Já tinha visto o post. Dona Wellington já tinha desconvidado minha mãe da reunião do Conselho de Caridade do dia seguinte. No fundo, ouvi meu pai falando baixo, mas claro, acho que a gente mereceu isso, Patrícia. Minhas mãos tremiam enquanto eu salvava tudo. O comentário de advogada chamou minha atenção primeiro. Margaret Hutchinson, amiga de golfe da minha mãe, escreveu. Isso é difamação. Vou te ajudar a processar ela. Prova. Salvei na hora.
Meu namorado entrou correndo em casa 20 minutos depois. Branco. A mãe dele ligou no trabalho. Viu meu post no grupo do clube do livro. O anel de noivado que ele tinha comprado na semana anterior ainda estava no bolso do casaco, mas agora a mãe dele exigia que ele reconsiderasse essa garota. Ele andava de um lado pro outro na sala, passando a mão no cabelo. A mãe dele deu um ultimato. Ou ela, ou a herança. Ou ela, ou a paz da família. A caixinha do anel fazia um volume no bolso enquanto ele se mexia. O telefone tocou de novo. Agora era a tia Sarah, com a voz aflita. A melhor amiga da minha mãe, a Janet, já estava espalhando uma nova versão da história no grupo delas. De acordo com ela, eu estava mentalmente instável desde a cirurgia. Ia dizendo para todo mundo que eu tinha inventado tudo só para chamar atenção. O post já somava 50 mil compartilhamentos enquanto eu encarava o celular, sem acreditar. A galera do clube de campo começou a aparecer comentando com ameaça, falando em processo, difamação, notificação judicial. Cada comentário mais pesado que o outro. Eu sabia que precisava decidir. Apagava tudo e deixava minha mãe sair por cima, ou mantinha a postagem e encarava as consequências? Meu dedo ficou ali, parado em cima do botão de deletar. Foi aí que vi um comentário de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe fez a mesma coisa. Obrigada por falar sobre isso. Resolvi deixar a postagem. Meu namorado parou de andar de um lado pro outro, olhou pra mim, depois pro celular, onde as mensagens da mãe dele não paravam de chegar. Eu preciso de um tempo para pensar sobre a gente, ele disse. Foi pior que qualquer grito da minha mãe. Ele saiu, me deixando sozinha com o celular explodindo de notificações. 3 dias passaram num borrão de mensagens e alertas. O trabalho virou meu único refúgio, até que minha colega me puxou de canto no intervalo. Sua mãe ligou na recepção ontem. Ela disse baixinho. Falou que era emergência de família. Perguntou seu horário. O café pesou no estômago. Minha mãe estava ultrapassando todos os limites. No almoço, chegou mensagem do celular do meu pai, mas as palavras eram claramente dela. Cada real que você me custar em reputação, vou te cobrar na vida real. Dei print e joguei na minha pasta de provas, que só crescia. As ligações pro trabalho começaram naquela tarde. Sempre a voz dela, fingindo preocupação. Disse pra recepcionista que eu estava em crise de saúde mental, mencionou meu comportamento, sugeriu que talvez fosse bom alguém ficar de olho em mim. No fim da semana, já tinha ligado até pro maior cliente da empresa. Minha colega pegou parte da conversa. Minha mãe dizia que eu estava tendo um surto, que talvez não fosse confiável para a próxima entrega deles. Depois veio o e-mail do banco. Tentativas incomuns de login de um novo dispositivo. Localização, bairro da sua mãe. Fiquei gelada. Eu tinha trocado quase todas as senhas depois que saí de casa, mas claramente não todas. 3 adolescentes do clube acharam meu post e comentaram. Os pais deles estavam escolhendo lados. Alguns compraram a versão da minha mãe, acreditando nela como vítima. Outros já tinham enxergado a verdade há tempos e estavam armando intervenções para nós duas. Meu pai finalmente mandou mensagem, dessa vez do próprio celular. Sua mãe perdeu o controle, contratou uma assessoria de imprensa. Tenho medo do que ela pode fazer. Quando perguntei se ele ia se posicionar publicamente, ficou em silêncio, continuando a passar pano pra ela mesmo agora. Alguém achou um comentário antigo da minha mãe, 2 anos atrás, logo depois que perdi meu segundo emprego. Lembre-se, querida, imagem é tudo. Sem isso, você não é nada. As palavras dela, agora jogadas na cara dela mesma. De madrugada, começaram a pipocar contas falsas no Facebook. Vizinha preocupada. Postava histórias dizendo que eu tinha problema com substâncias na recuperação. Uma ex-colega apareceu dizendo que fui demitida por instabilidade. Tudo mentira. Tudo levando ao IP do bairro da minha mãe. Um cliente grande mandou e-mail direto para minha empresa, questionando se valia a pena continuar com alguém tão envolvida em polêmica pública. Meu chefe ainda não tinha visto o post, mas era questão de tempo. O diretor de RH me chamou no dia seguinte. Ele jogava golfe no clube todo domingo. Minha mãe já tinha chegado até ele. Talvez fosse bom você tirar uns dias, ele sugeriu, até as coisas acalmarem. A ameaça vinha educada, mas era ameaça. Passei o intervalo do almoço printando tudo, fazendo backup dos backups, juntando cada conta fake, cada mensagem de ameaça, cada tentativa de acabar com a minha vida. A pasta só aumentava. Naquela noite, descobri algo horrível. O que será que passa pela cabeça da minha mãe quando ela some no banheiro nessas festas chiques? Batom novo e sorriso forçado escondiam coisa bem pior que estresse de anfitriã. Ela ainda tinha minha senha de quando me ajudou com as inscrições da faculdade anos atrás. Tava lendo minhas candidaturas de emprego, meus e-mails, minhas mensagens privadas, tudo. Minha tia Sarah ligou, voz trêmula de raiva. O clube do livro dela estava começando a desconfiar da história da minha mãe. Janet já tinha visitado cada membro, inventando fofoca sobre nossa família. O veneno se espalhava mais rápido que a verdade. Comecei a perceber um padrão nos comentários. Todo mundo que defendia minha mãe usava os mesmos termos. Filha ingrata, problema mental, fazendo cena para chamar a atenção, como se tivessem recebido o roteiro. A recepcionista do Dr. Kumar me mandou mensagem reservada. Sua mãe ligou ontem, fingiu ser você, tentou pegar seu prontuário. Não caímos nessa. Nem minha privacidade médica escapava. Até que, do nada, surgiu uma aliada, a irmã do meu namorado. Acredito em você, dizia a mensagem. Minha mãe está errada. Ele ainda te ama, mas ela ameaça deserdá-lo. Uma rachadura na pose de família unida. A maré começou a virar quando Dona Pemberton comentou em público. A Patrícia realmente se gabou que a festa custou exatamente 35 mil. Achei de extremo mau gosto mencionar o valor. Finalmente, alguém do círculo íntimo comprovando o que eu dizia.
Chegou também mensagem anônima de uma funcionária do clube. Sua mãe está na recepção agora, chorando por causa da filha perturbada. Metade acredita nela, metade não. Os funcionários todos sabem que ela está mentindo. As manobras da minha mãe iam muito além do que eu podia imaginar. Ela fez amizade com meu antigo terapeuta, Dr. Marcos, no clube, puxando o assunto quando ele ia jogar tênis. Descobri isso quando do nada ele me mandou um e-mail. Preocupações levantadas por sua mãe sobre seu comportamento recente. Aquilo me gelou. Ele quebrou o sigilo profissional para discutir minhas sessões justamente com quem me traumatizou. Encaminhei o e-mail direto para o conselho de terapia, registrando a infração. Minhas mãos tremiam digitando, sabendo que minha mãe tinha conseguido transformar até meus momentos mais vulneráveis em arma contra mim. Ela descobriu meus pontos mais frágeis e usou todos. O farmacêutico que me vendeu remédios para dor durante 2 anos viu minha postagem e fez um comentário público. Ele contou como me via lutando para pagar os medicamentos, às vezes tendo que escolher entre aliviar a dor ou comprar comida. O depoimento dele teve um peso que nenhum apoiador anônimo jamais teria. Um profissional de saúde confirmando meu sofrimento desmoronou de vez a narrativa de filha dramática que minha mãe propagava. Meu celular vibrou às 2 da manhã com o nome do meu namorado na tela. Meu coração disparou enquanto lia a mensagem. A mãe dele tinha dado um ultimato no jantar. Ou escolhe o dinheiro dela, ou me escolhe. Ele fez as malas e foi para a casa da irmã. Me escolheu. O alívio foi tão grande que chorei no travesseiro. Notei que alguém tentava acessar minha conta do Google várias vezes, e os alertas de segurança mostravam o bairro da minha mãe como localização. Ativei a autenticação em 2 etapas e guardei backups criptografados de todas as provas na nuvem. Cada print, cada mensagem ameaçadora, cada perfil falso ficou salvo em vários cantos seguros. Considerei procurar as autoridades, mas sabia que conflitos familiares raramente são levados a sério. Essa batalha seria travada na opinião pública, e não nos tribunais. Precisei me virar com o que tinha. Meus apoiadores do GoFundMe começaram a compartilhar suas próprias histórias nos comentários. Mulheres contando que os pais sumiram com o dinheiro da faculdade, homens relatando que as mães roubaram suas identidades para criar cartões de crédito. O padrão de abuso financeiro por parte dos pais ressoou com muito mais gente do que eu imaginava. Uma rede de apoio inesperada foi se formando, espontaneamente. A tia Sara fez uma descoberta chocante enquanto organizava papéis antigos. Extratos da minha conta poupança de infância mostravam saques frequentes ao longo dos anos. Dinheiro de aniversário dos avós, presentes de Natal, até o que eu ganhava entregando o jornal. Tudo emprestado pela minha mãe para despesas da casa. Não era a primeira vez. Era um padrão de décadas. Recebi uma mensagem de uma desconhecida. Uma ex-colega de faculdade da minha mãe leu meu post e contou que ela fez a mesma coisa com a irmã dela há 20 anos, esvaziando uma herança de $18 mil destinada à faculdade de enfermagem, dizendo que era uma oportunidade de investimento. Foi esse o verdadeiro motivo pelo qual a tia Sara cortou relações com minha mãe. Finalmente entendi o segredo de família. Decidi não tornar o drama público maior do que já estava. Em vez disso, postei uma atualização calma, agradecendo o carinho e o apoio. Sem atacar minha mãe, só gratidão por quem acreditou em mim. Essa postura só fez com que os comentários cada vez mais desesperados da minha mãe parecessem ainda mais descontrolados. O ápice do desespero veio quando ela exigiu que eu assinasse um acordo de confidencialidade. O tal documento chegou pelo e-mail do meu pai, com prazo até sexta-feira. Ele me mandou mensagem por fora, avisando que ela estava mesmo levando aquilo a sério. Ela já tinha consultado 3 advogados para tentar me forçar ao silêncio. A ameaça foi perdendo força quando os próprios advogados desistiam do caso ao saber da verdade. Uma ex-coordenadora de caridade entrou em contato comigo reservadamente. Ela trabalhou anos com minha mãe organizando eventos beneficentes e revelou suspeitas sobre o sumiço de doações entre os eventos e os depósitos bancários. Não tinha provas, mas contou que outras pessoas também notaram as discrepâncias. O padrão de problemas financeiros era mais fundo que apenas dentro de casa. Encontrei minha mãe no supermercado. A primeira vez que ela me abordou diretamente depois de tudo vir à tona. O rímel escorria pelo rosto quando ela me encurralou na parte das frutas e verduras. Segurou meu braço e perguntou se destruir a vida dela valia a pena. Me afastei com calma e segui com as compras, enquanto o colapso dela em público chamava a atenção dos outros. Ela me seguiu até o estacionamento, oferecendo $10 mil para eu apagar tudo. Com o dinheiro na mão, ela sacudia o envelope, aflita. Quando recusei, a máscara caiu de vez. Ela prometeu tirar tudo o que eu amava se eu não obedecesse. Gravei as ameaças no celular antes de ir embora. A irmã do meu pai ligou naquela noite. Contou que toda a família já sabia dos problemas da Patrícia há anos, mas preferiu o silêncio para evitar brigas. Até o pastor Williams tinha tentado alertar sobre os gastos e manipulações dela. Pediram desculpas por nunca terem me protegido. Ouvir isso depois de anos de manipulação emocional significou tudo para mim. Alguém analisou o horário das postagens da minha mãe no Facebook, dizendo ser uma mãe enlutada enquanto eu passava por uma crise médica. As postagens foram programadas para sair exatamente enquanto eu estava na cirurgia. Ela construiu a narrativa de vítima enquanto eu estava sob anestesia. Era uma crueldade fria e calculada, que me tirou o fôlego. A rede de apoio da minha mãe encolheu rápido. O círculo íntimo dela ficou reduzido a 5 mulheres que também tinham segredos para proteger. Como diz o ditado, diz-me com quem andas e te direi quem és. Até elas pareciam desconfortáveis com o desequilíbrio dela. O gerente do banco ligou para avisar.
Bloquearam várias tentativas de acesso suspeitas nas minhas contas. Alguém que sabia minhas perguntas de segurança tentou redefinir as senhas. Ele recomendou que eu atualizasse meus dados imediatamente. As provas das tentativas de fraude financeira só aumentavam. A declaração pública do meu namorado mudou tudo. Ele postou abertamente que tinha visto meus prontuários médicos e presenciado minha dor de perto, dizendo que queria se casar comigo, com ou sem bênção da família. A reação da mãe dele foi explosiva, como era de se esperar, mas ele ficou ao meu lado. A crise aproximou ainda mais a tia Sara e eu. Passávamos noites tomando vinho e trocando histórias sobre sobreviver a Patrícia. Ela acabou revelando mais segredos, inclusive um caso extraconjugal da minha mãe, anos atrás, que quase acabou com o casamento. Mesmo sabendo que poderia usar isso como arma, recusei. Manter minha integridade era mais importante do que partir para o tudo ou nada. Minha mãe me abordou na farmácia enquanto eu pegava receitas. Bloqueou minha passagem até o balcão, sussurrando que foi ela quem me fez e que poderia desfazer também. Só respondi que ela já tinha tentado e eu sobrevivi. O farmacêutico acompanhava tudo, tenso, pronto para chamar a segurança. 3 enfermeiras que participaram da minha cirurgia encontraram meu post e confirmaram publicamente que nenhum familiar me visitou na recuperação. Elas lembravam porque fiquei sozinha o tempo todo, o que é raro em um procedimento tão sério. O depoimento das profissionais desmontou de vez a narrativa da minha mãe, de que era apenas uma mãe preocupada. A co-coordenadora da ONG onde ela atuava pediu demissão discretamente, comentando com os outros que preferia não se envolver na confusão. As consequências sociais que minha mãe tanto temia estavam acontecendo diante dos seus olhos, e toda aquela reputação construída com tanto cuidado começava a ruir. Meu pai me enviou uma mensagem, carregada de sarcasmo amargo. Minha mãe já tinha torrado $30 mil com advogados e assessores de imprensa tentando limpar a própria imagem, quase o mesmo valor que ela desviou do fundo da minha cirurgia. Eles estavam indo à falência para apagar um incêndio que ela mesma acendeu. Ele me pediu, quase suplicando, para encerrar aquilo, mas eu só conseguia pensar que foram eles que escolheram esse caminho. Gente que me apoiou no GoFundMe passou a compartilhar minha história em grupos de apoio a vítimas de abuso financeiro, fóruns sobre pais narcisistas. Quem já conhecia aquela dor sentiu na pele o que eu estava vivendo e ajudou a espalhar. Minha mãe apareceu de surpresa no meu trabalho durante o almoço, e as câmeras de segurança registraram o momento em que, na recepção, ela dizia em voz alta que devia ter me deixado sofrer ainda mais. O segurança a atirou dali, mas o estrago à reputação dela já era irreversível. A máscara tinha caído de vez, e para todo mundo ver. No dia seguinte, meu chefe me chamou. Há semanas ele vinha recebendo ligações sobre minha suposta instabilidade, mas também já tinha notado como meu desempenho melhorou depois da cirurgia. Para surpresa geral, anunciou que eu seria promovida, não demitida. O mérito venceu a tentativa de manipulação. O advogado da minha mãe pulou fora do caso ao descobrir que ela mentiu sobre as acusações de difamação. Os extratos bancários que publiquei eram verdadeiros, os laudos médicos autênticos. Não havia difamação nenhuma, só uma verdade que ela queria esconder. Um funcionário do clube que vinha me mandando mensagens revelou a última peça do quebra-cabeça. Minha mãe tentando roubar prontuários médicos enquanto jogava tênis com uma terapeuta era como ver alguém tentando fazer malabarismo com tochas acesas em cima de um monociclo. Uma dedicação espantosa para ser a pior pessoa possível. 20 anos atrás, ela já tinha convencido a tia Sara a investir em um negócio falso. Os R$18 mil que a tia perdeu eram a herança recebida da nossa avó. O roteiro era sempre o mesmo. Dinheiro da família, desviado para manter aparência e status. Essa traição acabou de vez com a relação entre elas. Avisei minha prima para proteger o fundo universitário, já que mamãe tinha procurado os pais dela oferecendo oportunidades de investimento. Ao expor esse padrão, consegui evitar que outra geração caísse na mesma armadilha. O ciclo começava a se romper. A irmã do meu namorado se juntou publicamente à nossa rede de apoio. 2 primos romperam o silêncio. 3 amigos de longa data da família, que já não se deixavam enganar pela fachada da minha mãe, também tomaram partido. Até algumas senhoras da igreja, que já tinham presenciado de perto as manipulações dela. O círculo de proteção ao meu redor só crescia, enquanto o mundo da minha mãe encolhia cada vez mais. Ela tentou acessar meus prontuários médicos, mas a clínica confirmou minha identidade diretamente comigo. Tentou invadir meus arquivos de trabalho, sem sucesso por causa da segurança reforçada. O síndico do prédio já estava avisado sobre possíveis tentativas. Cada caminho para me prejudicar foi bloqueado, porque eu aprendi a me defender. Dona Wellington presenciou minha mãe gritando comigo no estacionamento do clube. Aquela mesma dama da sociedade, que elogiava as festas dela, finalmente viu a verdadeira Patrícia. Descontrolada, desesperada, ameaçadora. E isso aconteceu bem diante da pessoa cuja opinião minha mãe mais valorizava. Contatos profissionais vieram me procurar em particular, dizendo que entendiam o que eu tinha passado e admiravam minha postura diante de tudo. Minha reputação no mercado, na verdade, saiu ainda mais forte, porque as pessoas puderam ver minha força e integridade. Imagens das câmeras de segurança do salão da festa de aniversário de casamento começaram a circular. A coordenadora do evento confirmou que a conta final foi exatamente R$35 mil, como eu já tinha dito. Cada detalhe da minha história foi confirmado por fontes independentes. A verdade, afinal, sempre encontra um jeito de aparecer. O aniversário de 60 anos da minha mãe se aproximava. Aquela mulher que adorava controlar listas de convidados com 200 nomes
chegou a enviar convites para esse mesmo número, mas as confirmações eram poucas e demoradas. O fantasma das consequências sociais que ela tanto temia estava se tornando realidade. Sua grande celebração se transformava num vexame público. Finalmente, meu pai resolveu se pronunciar. Postou abertamente que tinha permitido o comportamento da Patrícia por tempo demais, confirmou tudo o que eu havia contado e anunciou que ela buscaria ajuda profissional. O reconhecimento veio tarde demais para salvar nosso relacionamento, mas foi um divisor de águas. Fiquei pensando até onde deveria ir. As provas que reuni poderiam destruir minha mãe completamente, mas destruir nunca foi meu objetivo. Eu queria apenas justiça e proteção contra novos danos. Por isso, publiquei só uma mensagem simples, agradecendo o apoio e dizendo que iria seguir em frente, guardando carinho por quem ficou comigo. O clube de campo pediu formalmente a renúncia dela do cargo de presidente social, justamente o posto que ela mais queria, o que definia seu status. Sumiu de uma hora para outra. As consequências por si só foram mais fortes do que qualquer vingança que eu pudesse imaginar. Parentes distantes, que também tinham sofrido nas mãos dela ao longo dos anos, finalmente se posicionaram. Antes ficavam calados para evitar confusão, mas minha atitude deu coragem para reconhecerem suas próprias histórias. O padrão de manipulação da minha mãe tinha atingido mais gente do que eu imaginava. O aniversário de 60 anos chegou e foi um fiasco. A reserva para 50 pessoas no restaurante ficou vazia, só com meu pai presente. Fotos do salão do clube mostravam o espaço reservado juntando poeira. O que era para ser uma consagração social virou símbolo de isolamento. Na última cartada, minha mãe mandou flores. O cartão só dizia, querendo saber se podemos recomeçar. Respondi com um bilhete meu. Recomeçar exige responsabilidade antes de qualquer coisa. Ela nunca reconheceu o roubo, nem a dor, nem todos os anos de sofrimento. Sem isso, reconciliação era impossível. O comitê do clube se reuniu para discutir a situação dela. O comportamento recente, somado aos comentários sobre irregularidades em arrecadações, levou a uma investigação formal. A própria instituição, onde ela construiu toda a sua identidade, agora a rejeitava. Longe de toda a confusão, meu namorado me pediu em casamento no nosso apartamento. Ele disse que minha força diante de tudo mostrou que era comigo que ele queria passar o resto da vida. O anel não era tão caro quanto o que uma herança poderia comprar, mas tinha muito mais valor porque ele escolheu o amor em vez do dinheiro. 3 ex-vítimas da minha mãe vieram conversar comigo em particular para dividir suas histórias. Todas tinham algo em comum. Dinheiro tirado com a desculpa de manter as aparências da família, manipulação para fazer a pessoa se sentir egoísta, anos de culpa e controle. O reconhecimento dessas mulheres ajudou a curar feridas que eu nem sabia que estavam lá. Juntei todas as provas em um documento só, mostrando o padrão de abuso financeiro da minha mãe ao longo dos anos. Não para expor publicamente, mas para proteger outros membros da família. A verdade disposta de um jeito impossível de negar. Meu pai entrou com o pedido de separação. Contou para minha mãe que não dava mais para fingir e que ela precisava de ajuda. Uma ajuda que ele não podia oferecer. O homem que ficou ao lado dela por décadas finalmente chegou ao limite. Aquela imagem de família perfeita, que ela tanto prezava, desmoronou de uma vez. A irmã da minha mãe, que mora do outro lado do país, ligou de repente. A voz dela falhava ao confessar que também teve sua herança roubada, 25 anos atrás. Ela me agradeceu por finalmente trazer tudo à tona. O reconhecimento de alguém que sofreu tanto tempo em silêncio só fortaleceu minha determinação. A imprensa local divulgou a história como exemplo de conscientização sobre abuso financeiro. Aceitei, ainda que relutante, dar uma entrevista anônima para falar sobre como identificar os sinais. A matéria era educativa, não sensacionalista. Minha experiência podia ajudar outros presos em situações parecidas. Uma checagem informal nas contas das arrecadações da minha mãe no clube de campo revelou padrões preocupantes. Vários membros devolveram discretamente doações porque desconfiavam que tinham sido mal usadas. O clube resolveu tudo internamente, evitando escândalo, mas garantindo que houvesse prestação de contas. No meio disso tudo, comecei a organizar o casamento e recebi apoio verdadeiro de lugares de onde menos esperava. A florista que sempre trabalhou com minha mãe se ofereceu para fazer tudo pelo preço de custo. O fotógrafo da festa de bodas deles quis registrar nosso dia gratuitamente. Todo mundo tinha visto o jeito da minha mãe ao longo dos anos e queria ajudar a construir algo autêntico. Mas minha mãe apareceu de surpresa num jantar íntimo em que eu ia contar aos amigos mais próximos sobre o noivado. Ela entrou no restaurante de repente, com o rímel escorrendo, exigindo que a ouvissem. Os outros clientes ficaram em choque enquanto ela fazia um escândalo, falando de filhos ingratos e de vida roubada. Alguém gravou tudo no celular. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pelas redes sociais da comunidade. Minha mãe parecia fora de si, até perigosa. Aquela imagem cuidadosamente construída se desfez por completo em 3 minutos de vídeo cru. Alguns parentes distantes me culparam pelo escândalo. Começaram a ligar, mandar mensagens, e-mails, dizendo que assunto de família se resolve em casa. Essas tentativas de me fazer sentir culpada doeram, especialmente vindo de quem nunca me apoiou na minha pior fase de saúde. Meu namorado estava viajando a trabalho quando a maior onda de críticas da família veio à tona. Eu fiquei sozinha no apartamento, questionando tudo. Será que exagerei? Não teria sido melhor resolver tudo em segredo? A dúvida foi se instalando como veneno. Mas aí me lembrei da dor, dos empregos perdidos, das noites chorando escondida, dos 2 anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados. Decidi manter meus limites, por mais culpada que me sentisse. Passar a mão na cabeça da minha mãe não ajudaria ninguém. Em uma noite, ela mandou uma ameaça absurda pelo celular do meu pai. Minhas mãos tremiam ao ler a mensagem, então liguei direto para ele, ignorando a manipulação dela.
Ele confirmou que ela estava fazendo drama para chamar atenção. Não era nada sério. Já tinha avisado a terapeuta dela. Fui à casa dos meus pais com a tia Sara e meu namorado para o que seria o nosso acerto de contas final. Minha mãe estava na sala, cercada pelos seus últimos 3 apoiadores. Eles nos olharam com hostilidade quando entramos, prontos para o confronto. Ela começou o discurso ensaiado, dizendo que eu tinha inventado tudo para aparecer. Os poucos amigos remanescentes dela concordavam, desesperados para acreditar que seus próprios segredos estavam protegidos. Então meu pai fez algo inesperado. Deslizou silenciosamente os papéis do divórcio na mesa de centro. O silêncio tomou conta da sala. As mãos dele tremiam ao revelar a verdade sobre o comportamento da minha mãe. Tudo começou de modo sutil, pegando meu dinheiro de aniversário, vendendo presentes para conseguir dinheiro, sempre justificando como necessário para manter a imagem da família. Com o passar dos anos, os furtos só aumentaram. Dona Pemberton apareceu de surpresa, interrompendo a confissão do meu pai, e ficou parada na porta com um envelope pardo nas mãos. O anúncio dela deixou todos perplexos. Ela tinha ajudado Patrícia a esconder dinheiro das doações durante anos, mas agora a culpa era insuportável. Estava devolvendo tudo, com juros. O envelope tinha $45.000 em cheques administrativos para várias instituições de caridade. A confissão da Dona Pemberton desencadeou um efeito dominó. Os outros apoiadores da minha mãe arrumaram desculpas e saíram apressados, deixando minha mãe sozinha diante da família, que agora sabia de tudo. Eu fiquei diante de uma escolha. Podia expor publicamente a fraude das doações e acabar de vez com minha mãe, ou deixar que o clube resolvesse tudo internamente, permitindo que ela enfrentasse as consequências sem ser destruída por completo. Apesar de tudo, optei pela misericórdia, e não pela vingança. O conselho do clube foi rápido, e exigiu a devolução integral de todo o dinheiro desviado. Minha mãe teve que vender as joias e o carro de luxo para pagar o que devia. As consequências naturais dos atos dela foram muito mais duras do que qualquer punição que eu pudesse planejar. A última tentativa de manipulação veio por meio de uma conhecida em comum. Minha mãe pediu para essa mulher colocar drogas no meu carro e depois fazer uma denúncia anônima. A mulher ficou horrorizada, me avisou na hora e cortou laços com minha mãe. Até os esquemas mais desesperados dela estavam falhando. Meu pai começou a fazer terapia com um conselheiro cristão especializado em comportamento de quem facilita esse tipo de situação, e passou a compreender como sua passividade permitiu que tudo chegasse a esse ponto. Patrícia querer incriminar a própria filha mostra até onde ela era capaz de ir quando perdia o controle. Isso já tinha ultrapassado qualquer limite de manipulação. Era destruir a própria filha. Com muito cuidado, começamos a reconstruir nosso relacionamento por meio de conversas supervisionadas. E aos poucos a lista de convidados do casamento foi tomando forma, desta vez sem o nome da minha mãe. Tomar aquela decisão doeu, mas manter meus limites era mais importante do que qualquer tradição. Escrevi um bilhete para o meu pai, deixando claro que ele seria bem-vindo se viesse sozinho. Minha mãe, numa sessão de terapia, finalmente admitiu para ele que havia se deixado levar pelas aparências. Não foi uma confissão completa de tudo que causou, mas foi o mais perto que ela já chegou de assumir alguma responsabilidade. Meu pai ameaçou pedir o divórcio se ela voltasse a me procurar sem o meu consentimento, e pela primeira vez, esse limite foi respeitado. Foi a primeira vez que alguém realmente me protegeu das manipulações dela, e o alívio que senti foi enorme. 2 anos depois daquele confronto, chegou o dia do nosso casamento. Uma cerimônia pequena, autêntica, cercada só de quem realmente importava, família escolhida e amigos de verdade. Meu pai apareceu sozinho, emocionado, e atravessou o corredor comigo com os olhos cheios de lágrimas. As desculpas sussurradas dele significaram o mundo para mim. Durante a nossa dança, vi um vulto do lado de fora das janelas do salão. Era minha mãe, parada do outro lado da rua, assistindo de longe. Ela parecia menor, encolhida pelas próprias escolhas. Nossos olhares se cruzaram rapidamente, separados pelo vidro. Eu apenas assenti, reconhecendo sua presença sem convidá-la para entrar, e voltei para perto do meu pai, do meu marido, da vida que construí baseada na verdade, e não em aparências. O passado ficou do lado de fora, onde sempre deveria ter estado, sem mais poder sobre o meu futuro. A festa seguiu leve, com risadas verdadeiras e alegria. Nada de esculturas de gelo ou torres de champanhe. Só pessoas reais celebrando um amor de verdade. Tia Sara fez um brinde lindo sobre força diante das adversidades. A irmã do meu marido me acolheu oficialmente como parte da família. Minha mãe permaneceu do lado de fora durante toda a recepção, um fantasma no próprio casamento da filha. A equipe de segurança ficou atenta, mas nem precisou agir. Ela foi embora tão silenciosamente quanto chegou, finalmente percebendo o que perdeu ao valorizar status em vez de amor. O sol se pôs num dia perfeito, construído com autenticidade. Cada sorriso era sincero, cada momento, real. Nosso casamento custou menos do que uma das festas beneficentes da minha mãe, mas teve um significado infinitamente maior. Meu pai me abraçou na despedida e colocou um envelope na minha mão. Dentro, um cheque de $35.000. Não da minha mãe, mas das economias dele. Uma forma de tentar compensar por não ter me protegido quando eu mais precisei. Olhei ao redor e vi as pessoas que permaneceram ao meu lado no pior momento da minha vida. Amigos que acreditaram em mim quando outros só me chamavam de louca. Família que escolheu a verdade mesmo quando seria mais fácil fingir. Um parceiro que preferiu o amor ao dinheiro. Isso era o que minha mãe nunca entendeu. Relacionamentos verdadeiros não se constroem com festas caras e aparências. Eles se solidificam nos momentos difíceis, quando as pessoas mostram quem realmente são. Cada convidado ali provou seu valor com atitudes, não com status. A banda tocou nossa última música enquanto os convidados começavam a ir embora.
Não teve cinegrafista profissional, nem fotógrafo de revista posando a gente para fotos perfeitas. E foram justamente essas lembranças autênticas que se tornaram inesquecíveis. Fiquei ali com meu marido, assistindo nossos queridos se despedirem. No dia seguinte, começaríamos nossa vida de casados livres de manipulação e de aparências falsas. A jornada até aqui foi dolorosa, mas nos levou a algo real. As escolhas da minha mãe custaram tudo o que ela dizia valorizar. Perdeu o clube, o status social, o casamento e a filha. Tudo sacrificado por uma imagem que não resistiu à prova dos fatos. Eu, por outro lado, ganhei muito mais. Um parceiro que me escolheu, um pai que aprendeu a me proteger, uma tia sempre lúcida, amigos que ficaram quando eu mais precisei, uma vida construída com honestidade, não com fachada. As luzes do salão iam se apagando enquanto nos preparávamos para ir embora. Nossa lua de mel seria simples. Uma semana numa cabana à beira do lago, nada de destinos exóticos ou resorts luxuosos. Só nós dois, começando nosso futuro numa base sólida. Antes de ir, olhei uma última vez para a rua onde minha mãe ficou, agora vazia, como a vida que ela construiu às custas de manipulação e mentiras. A ausência dela se tornou um presente, talvez o melhor presente de casamento que ela poderia me dar, a liberdade de viver sem a sombra dela. Obrigada por acompanharem toda essa jornada. Fiquem atentos por aí.